me inspira, mais ódio ao mal, mais calma nas lutas, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais dedicação, mais gozo em servi-lo, mais consagração, mais justo me faze, mais sábio Senhor, mais firme na causa, com zelo e fervor, mais reto na vida, mais triste ao pecar, o filho submisso, mais pronto em amar, mais puro me faze, mais santo em Jesus, mais de sua graça, mais perto da cruz, mais rica esperança, mais fé e poder, pra sempre servir-te e te obedecer. Boa noite, irmão, irmã, você que está nos assistindo. Mais um culto de quarta-feira, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Se você está vivo, se você está assistindo, é porque você está vivo. Então, dê glórias a Deus. Agradeça se você está nos assistindo dentro de um hospital. Se você está acompanhando algum doente, creia. Jesus pode todas as coisas. Ele já venceu o inimigo e Ele está voltando para nos salvar. Vamos dar início ao nosso culto desta noite, cantando o hino Castelo Forte, o hino 33 que Martim Lutero escreveu. Castelo forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza, com seu poder defende os seus e os livra com presteza. Com fúria pertinaz, nos segue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz,
grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos que deixar parentes, bens e lar, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém, glória a Deus. Tal qual estou, 278 do nosso inário. Tal qual estou, eu venho a ti, aceita-me, ó Salvador, confiante sou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, perdão me podes conceder, e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás, com teu amor me envolverás, ó Salvador, me achego a ti. Amém, glória a Deus. Faça do seu lar agora a sua igreja. As igrejas estão fechadas, mas temos uma igreja em cada lar. Então se coloque de pé e vamos cantar juntos Vaso Novo 502. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser
faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Curva a sua fronte e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui nessa noite para adorá-lo, para louvá-lo e para pedir ao Senhor que cure o mundo, que cure a todos nós, Senhor. Não apenas a cura física, mas a cura espiritual. Dê o revivamento e a reforma que a tua igreja tanto precisa, Senhor. Esteja com o orador dessa noite, que ele possa falar aos nossos corações, que a mensagem venha direto do céu. Obrigada porque estamos vivos, Senhor, porque respiramos, porque estamos aqui, Senhor. Nos abençoe, cuide de nós, porque não somos nada sem Ti. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Paizinho querido. Oramos de todo o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Como todo culto de quarta-feira, em continuidade de adoração ao nosso Deus, nós temos 2 momentos agora. O primeiro seria do ofertório, onde nós trazemos nossos dízimos e ofertas na igreja. Como nós estamos com as igrejas fechadas, você tem através do aplicativo a oportunidade de testemunhar do seu amor. E as igrejas estão ficando abertas na tarde de sábado, ou através de transferência também com a irmã Francine. E faça, você em família, com a tua família, esse momento especial de adoração também. E também, continuando, nós vamos fazer um momento de pedidos e agradecimentos. Diferente do comum, que faríamos com a nossa igreja cheia, lotada de membros, hoje nós vamos interceder e orar de joelhos juntos e suplicar a Deus que Ele ouça e atenda a súplica de nossos corações. E antes de orarmos, eu queria ler apenas um texto com vocês. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É bem conhecido de todos, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu imagino que tem muita coisa para ser sarada nesse momento de pandemia. E nós queremos agora entregar em oração ao nosso Deus de joelhos, você na sua casa, convida a sua família, fala para os seus filhos pararem um pouquinho e juntos se ajoelharmos para orarmos ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos mais uma vez em Tua presença nesse instante, ó Pai, como todo culto de quarta-feira, onde junto compartilhamos das bênçãos e das petições dos nossos membros e amigos da igreja, ó Pai. Mas devido a essa pandemia, estamos aqui de uma forma diferenciada em nossos lares. Mas queremos também, ó Pai, que a Tua promessa se cumpra em nós, que o Senhor sare a nossa terra, que o Senhor renove nossas vidas e que o Senhor mostre mais uma vez que o Senhor é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, ó Pai. Eu não tenho nem dúvida que o maior clamor da nossa igreja nesse instante é por cura. Nós vivemos neste mundo de pandemia totalmente desconhecido de nós. E quando olhamos ao nosso redor, entendemos que o sofrimento e a morte têm assolado a vida de tantos queridos que temos. Mas nesse instante, ó Pai, suplicamos que o Teu Santo e Bom Espírito alcance todos os lares que estão neste momento de joelhos dobrados e suplicando a Ti, a única força, o único poder necessário para nos dar vida, ó Pai. Senhor, também queremos agradecer por tudo que o Senhor é por nós, pela vida que temos, pelo lar que temos e pelo privilégio que temos nesta noite, estar Te buscando em adoração, ó Pai. Entregamos também nas Tuas mãos, nesse instante, o pastor Wenderson, Pai, que ele possa falar iluminados por Ti, que a função que ele tem de compartilhar esse evangelho tão santo seja mais uma vez expressa através das Suas palavras nesse instante, ó Pai. E aceite este culto como uma adoração sincera de todos os nossos irmãos, de todos os nossos fiéis. Isso nós Te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.
verdade, Senhor, desejo guardar onde eu for. Por isso eu as escondi dentro do meu coração. Pretendo seguir teu querer, o teu grande amor entender. Eu sou teu filho, tu és meu pai. Da tua mão eu não largo jamais. A tua verdade me faz ser livre e feliz outra vez, e nela eu posso encontrar a fórmula para vencer. Luz que ilumina o caminho, fonte de todo saber. A tua lei é perfeita, é o resumo do teu querer. Nas tuas veredas, Senhor, eu quero também caminhar. Da fonte da vida, Senhor, quero somente beber. Eu quero saciar minha sede, a sede de te conhecer. Eu sou teu filho, tu és meu pai. Da tua mão eu não largo jamais. A tua verdade me faz ser livre e feliz outra vez, e nela eu posso encontrar a fórmula para vencer. Luz que ilumina o caminho, fonte de todo saber. A tua lei é perfeita, é o resumo do teu querer. Eu sou teu filho, tu és meu pai. Da tua mão eu não largo jamais. Eu sou teu filho, tu és meu pai. Da tua mão eu não largo jamais. Uma boa noite, querida irmã, querido irmão da Igreja Adventista Vista Alegre. É uma alegria estar aqui contigo para compartilhar a palavra nessa noite de quarta-feira. Quão importante tem sido nos últimos tempos nós buscarmos ao Senhor em oração, não é mesmo? E eu espero que você não perca nenhum culto de quarta. É uma ocasião para a gente estar unido no mesmo propósito de buscar ao Senhor em oração e examinar a palavra dele, especialmente para a gente ser motivado. Nós vivemos tempos tão desafiadores, não é mesmo? Tempos difíceis, tempos que têm deixado muitas pessoas ansiosas, mas nós encontramos na palavra do Senhor esperança, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio aos desafios, nós encontramos esperança e motivação.
E assim nós devemos caminhar. Eu tenho servido aqui na Escola Adventista Vista Alegre, nós somos vizinhos, instituições irmãs, juntos no mesmo propósito, e nós temos atendido a muitas pessoas, temos orado e visto quanto esse período de pandemia tem trazido, as pessoas aflições, ansiedades, e nós estamos juntos orando uns pelos outros. Vocês daqui oram por nós ali ao lado, nós oramos por vocês, e a gente congrega aqui também, Somos todos uma família. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Tem alguns alunos que às vezes me perguntam sobre o livro do Apocalipse, e eles falam assim, nossa, mas o livro do Apocalipse é difícil de entender. O livro do Apocalipse é diferente, tem umas coisas que eu não entendo bem. É verdade que muitos de nós, até mesmo que somos cristãos, membros de igreja já há algum tempo, lemos esse livro e não entendemos alguns detalhes. Mas uma chave que eu quero te dar aqui essa noite de quarta para você levar aí para a sua caminhada, para a sua leitura do livro do Apocalipse, é procurar entender que Cristo é o personagem central do livro do Apocalipse. Não são as catástrofes, as guerras, até mesmo os simbolismos. Cristo é o personagem central. E esse livro ele está estruturado, a gente imagina um fundo, um pano de fundo do grande conflito, como nós sabemos. Mas o personagem central, quem aparece como vitorioso, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nessa noite nós vamos conversar sobre o que diz Apocalipse, capítulo 21. Já leu esse texto aí? Recentemente, eu estive ligando para algumas pessoas, algumas famílias, inclusive famílias que perderam entes queridos. E uma das coisas que eu ouvi essa semana, agora que passou, e que me marcou muito, de uma mãe que havia perdido sua filha, ela disse assim, olha, vamos trabalhar juntos e eu quero aprender a trabalhar para Deus, para que Cristo volte logo e eu veja a minha filha. No livro do Apocalipse nós encontramos esperança e precisamos alardear essa esperança que nós encontramos em tempos de crise. Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 5, você está em casa, está aí na sua igreja, a sua família, A nossa primeira obrigação, o nosso primeiro dever espiritual é para com a nossa família. No lar, nós exercemos uma influência. Como disse, a irmã Ellen White, que o lar, um lar bem ordenado, ele exerce uma influência. É uma grande prova, um grande discurso, um grande fato em favor da verdade do Evangelho, do cristianismo. Apocalipse capítulo 21, verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não dá um arrepio em você, não, quando a gente lê essa passagem bíblica? Aquele que prometeu, aquele que disse isso, é fiel. Tem palavras fiéis e verdadeiras.
Você acreditaria na promessa de alguém que com frequência não cumpre a palavra? Com certeza não, né? Nenhum de nós. Nós gostamos de pessoas que sejam honestas, transparentes, leais, que cumpram aquilo que elas dizem que farão. E na palavra de Deus nós encontramos alguém que é fiel e que tem palavras fiéis e verdadeiras. Primeiro eu quero destacar aqui com você alguns detalhes. Não sei se você já fez algum estudo bíblico recente para lembrar, né? Além daqueles que a gente faz quando está conhecendo a Cristo e as doutrinas da igreja. No final dos tempos a gente tem ali, após o milênio, a destruição, nós encontramos então essa manifestação da glória de Deus através da descida da Nova Jerusalém. Eu destaco o verso 1 da nossa leitura, que diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Recomeço. De 2020 para cá, nós temos aprendido a recomeçar mais que uma vez ao ano, mais que o Réveillon. Nós temos aprendido a recomeçar a nossa jornada. Na escola mesmo a gente vê que os decretos vão, voltam, cada hora é um detalhe diferente. Na igreja, né, nós somos afetados também. Agora pode uma porcentagem de pessoas, agora tem que ter o distanciamento, agora não pode, agora... Tantos recomeços, tantos retornos, idas e vindas. Mas a palavra de Deus fala a nós, em Apocalipse 21, verso 1, de um recomeço que é da parte de Deus. E esse recomeço é para uma nova realidade, novo céu e nova terra. E se você é alguém que gosta das promessas acerca da volta de Jesus, está lembrando do que Pedro falou em 2 Pedro 3, de novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. João também viu isso. Você consegue imaginar? Vi novo céu e uma nova terra. Um recomeço. Deus dos recomeços. Você está precisando recomeçar após uma perda familiar? Após uma doença? Após um abalo financeiro? A perda de um emprego? Um reajuste? Qual é o recomeço? Qual é a nova estação que está surgindo em sua vida em meio a tantos desafios? O Senhor Deus é o Deus dos recomeços. Nós encontramos no verso 2 que João também viu outra coisa. No verso 1, ele vê novo céu e nova terra. E no verso 2, João vê a santa cidade, a Nova Jerusalém, que desce. E a descrição que ele encontra para falar da beleza dessa cidade, e também a figura do casamento representando a união de Cristo e a igreja. Ele diz, estava tão bonita quanto uma noiva preparada, uma noiva no dia do seu casamento. A Nova Jerusalém, a cidade santa, descia da parte de Deus. Uau! Eu quero desafiar você aí. Feche os olhos aí uns segundos. Tente imaginar. Após tanto conflito, após tanto sofrimento, parece que estamos numa guerra. Em breve, nós iremos ver o que João viu. Mas vai ser melhor, porque nós estaremos dentro da cidade. Os salvos, após o milênio, irão ver a beleza da Nova Jerusalém. Pode abrir seus olhos. Enquanto estamos aqui, como diz aquele hino, né? Com os pés na terra, devemos manter os olhos no céu. Em nossa oração, em nossas preces, devemos buscar essa força do Senhor para dias tão difíceis. E a Nova Jerusalém vem. João vê a descida dela e há uma voz vinda de onde? Do trono. E o trono é um detalhe-chave para a gente compreender melhor o livro do Apocalipse. Fica de tarefa de casa aí, né?
depois para você ler o livro do Apocalipse, os primeiros capítulos, ou no seu ano bíblico, procurando identificar essa figura do trono, a voz que vem do trono, quem está sobre o trono. É uma grande chave, porque quem está sobre o trono é o mesmo que dizer quem tem a canetada, o poder da decisão. Quem está na cadeira da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, tem o poder da decisão, como já percebemos ao longo desse ano, ao longo dos últimos tempos. Mas há alguém que tem o poder da decisão sobre o universo. E ele está no trono. E ele é muito mais importante do que todas as outras cadeiras, os outros níveis que existam aqui nesse mundo, nessa realidade. E do trono, João ouve uma voz. Você já parou para perceber como o livro do Apocalipse é cheio de sentidos? Como a palavra de Deus fala aos nossos sentidos? João diz assim, eu vi. O profeta estava em visão. Eu ouvi, e ele relata para a gente. Ele conta para nós. Você já ouviu uma notícia boa e foi contar para alguém da sua família? Para algum amigo? Recebeu uma notícia boa? João faz isso conosco no livro do Apocalipse. Do trono, ele ouve uma voz que diz: este é o tabernáculo de Deus com os homens. Vem cá, vamos lembrar aqui um pouco daquilo que nós fizemos lá nos estudos bíblicos, quando você estava conhecendo mais a Jesus, conhecendo mais a sua palavra. Nós sabemos pela Bíblia que no antigo Israel havia um santuário, que também era chamado de tabernáculo. E qual foi o propósito de Deus ao dar esse santuário para o povo de Israel? Se você é bom de memória, vai se lembrar de Êxodo capítulo 25, verso 8. Apenas estou citando aqui, depois você pode procurar em sua Bíblia aí em casa. Que Deus deseja um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. Então, desde o princípio da história da redenção, Deus deseja habitar com o seu povo. E isto é uma excelente notícia. Quando nós lemos no Gênesis, nós vemos que todos os dias, pela viração do dia, Deus se encontrava com o primeiro casal. Após a entrada do pecado no mundo, que causou separação, desse contato direto entre nós e Deus, nós encontramos então na Bíblia Deus colocando o tabernáculo, o santuário. Durante um período da história, ele era itinerante. Houve um momento em que a gente vê a glória dos templos, das construções do templo. Até que vem Jesus no Novo Testamento e fala: derrubem esse santuário e eu vou reedificá-lo em 3 dias. E João, que também escreveu o Apocalipse e o Evangelho, onde está essa passagem, fala assim: ele estava se referindo ao santuário do seu corpo. E muitos imaginaram que ele estivesse falando do templo. Deus literalmente tabernaculou conosco. Em Cristo, que é a expressão exata do seu ser, a imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus, ele esteve presente conosco. Mas Deus tem um plano ainda maior, de estar presente conosco para sempre. E é isso que nós encontramos no verso 3 da leitura que fizemos. Deus habitará com eles. Você leu isso aqui? Não, você percebeu isso quando nós fizemos a leitura? Deus habitará com o seu povo. Deus habitará com o seu povo. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Você já leu isso em algum lugar da palavra? Ou só aqui em Apocalipse 21? A verdade é que nós encontramos no Antigo Testamento uma fórmula. Que fórmula é essa? É exatamente essa expressão que lemos aqui. Deus habitará com eles. Eu habitarei com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós vemos isso em Ezequiel, capítulo 36, por exemplo, e outras passagens bíblicas. Deus dizendo: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Essa é considerada pelos estudiosos uma fórmula
que constantemente é repetida pela Bíblia para falar da aliança, do pacto de Deus com o seu povo. É maravilhoso pensar, irmãos, que Deus deseja habitar conosco. Nós já sabemos que pelo Espírito Santo nós já somos habitação, santuário. Mas Deus deseja mais. Ele quer morar com a gente. Seremos uma família. Deus habitará com eles, é o que diz a passagem bíblica. Deus mesmo estará com eles. Ele não vai mandar um representante. Ele não vai se reunir pelo YouTube. Não vai se reunir pelo Zoom. Nem por qualquer outra plataforma. Deus mesmo estará conosco. Presença. Presença faz toda a diferença. Presença. Deus é alguém que não se contenta com essa distância que temos vivido hoje. Irmão, isso é para te encher de esperança, para nos encher de esperança. Enquanto vivemos um mundo de desafios, em que somos afetados, no meio desse grande conflito, não só pelas consequências do pecado, mas como igreja somos atacados, somos desafiados a manter a nossa comunhão, o nosso relacionamento, a nossa missão. Em dias difíceis, Deus diz para nós que estará conosco. E aí vem aquela promessa linda, que eu costumo, às vezes em alguns funerais, em algumas situações difíceis, de choro, repetir às famílias. E eu li essa palavra e também outras. Eu me lembro em algumas circunstâncias desafiadoras. Uma delas foi do falecimento de um jovem, em torno de 35 a 40 anos, em uma cidade em que trabalhei no sul de Minas, em que ele morreu muito rápido, de uma forma muito cruel. Ele estava de moto, fez uma ultrapassagem num lugar que não era o melhor. Infelizmente, ele se chocou com a carreta que vinha de um lado e a outra que estava atrás. Foi uma situação terrível. Imagine o que você diz para uma mãe, para alguém que está com o coração dilacerado. Primeiro, a gente entende que todas as palavras humanas são limitadas. E por isso, nós temos o conforto do Espírito Santo. Então, se você nessa noite ainda sofre a perda de alguém que você ama, como eu já perdi a minha mãe, se você sofre com a perda de alguém, com uma doença, essa palavra é para você. Apocalipse 21:4, e diz: enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Não haverá luto. Gente, o período do luto é desafiador. Todos nós já passamos ou passaremos por ele. Eu mencionei agora há pouco, o período do falecimento da minha mãe, que ocorreu há pouco mais de um ano, que foi pouquíssimos meses após o falecimento do meu avô, pai dela. Ela cuidava dele, ele estava doente, e ela faleceu cerca de 4 meses. E 2019 foi um ano bem desafiador para a nossa família. Ela, com 53 anos, tinha lá suas comorbidades e, infelizmente, ocorreu. O luto é algo que precisa ser vivido. E por isso eu faço um parêntese aqui, ao nós olharmos para esse verso, para dizer que se você está em luto, seja por uma perda de uma pessoa ou de um emprego, de uma outra situação, quem sabe de um relacionamento que findou, viva o luto. Não tem receita. Algumas coisas na vida a gente precisa encarar e precisamos viver dia a dia. Mas, mesmo vivendo o luto, e ele é diferente para cada pessoa, nós encontramos na palavra de Deus, em Apocalipse 21:4, que já não haverá luto. E é para isso que você deve olhar, mesmo nos dias do luto, mesmo nos dias do choro. Não vai haver mais luto, nem pranto, nem dor. Nem dor. Algumas pessoas que contraíram Covid-19 ficaram com sequelas. A gente sabe, de casos aí que é comum. Algumas sentem dores no pulmão, outras no coração, outras foram afetadas no rim. Nenhum de nós gosta de sentir dor. Eu não gosto. É um mal necessário. Fora as outras dores
como as dores emocionais que muitos enfrentam, síndrome do pânico, ansiedade, diversos transtornos, inadequação, baixa estima. A palavra de Deus tem uma promessa: já não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. O Senhor faz nova todas as coisas, todas as coisas. Você consegue imaginar que essa dor que você talvez enfrentou há pouco tempo, ou está enfrentando, um dia, talvez já não vai ser nem mais uma lembrança. Diante das glórias do novo céu e da nova terra, diante da sublimidade do que Jesus fez por nós, nós entraremos em adoração, nós iremos louvar, nós iremos cantar, louvar ao nosso Deus por tão grande salvação. Lembrem da história do povo de Israel. O povo do Senhor sofreu, durante anos foram humilhados pelos egípcios. Mas um dia, eles foram libertos. E eles cantaram um cântico. Cantarei ao Senhor um cântico. Eles cantaram ao Senhor um cântico. Ele triunfou gloriosamente, lançou no mar os inimigos. O Senhor é a nossa força, é o meu cântico, e Ele me foi por salvação. Não é à toa que os salvos também cantarão. Está isso aí no livro do Apocalipse. No Novo Testamento, em alguns momentos, a salvação também é apresentada como cura. Quantas pessoas Jesus curou? Quantas pessoas, para pensar, a mulher do fluxo de sangue, quantas ressurreições e os milagres de Jesus eram apenas uma amostra grátis do reino de Deus, de que vai ser muito maior, vai ser uma potência aquilo que Deus deseja fazer. E as minhas palavras ainda são limitadas para explicar aquilo que o Senhor fará. Um Deus que enxuga as lágrimas. Quem é o Deus que você conhece? Com frequência, as culturas tendem a retratar Deus de várias formas, não é mesmo? Se a gente olha para os dias de Jesus, havia algumas pessoas que imaginavam um Deus muito rígido, muito rigoroso, muito exigente, que ficava cobrando ali um Deus meio carrasco. Quando nós olhamos para a história da igreja cristã, em determinado período ali, a gente observa que as pessoas tinham uma noção errada de Deus. Muito a partir daquilo que elas viam de quem estava à frente da religião ou dos religiosos. Voltando para o século XXI, nós observamos pessoas que têm uma noção de um Jesus meio hippie, assim, sabe? Um Jesus totalmente paz e amor, que não exerce justiça. Essas visões que eu descrevi de Deus, elas pegam uma faceta de Deus, uma parte de Deus. Mas é perigoso reduzir a soberana pessoa de Deus a um desses lados. Deus é amor. E isso é claro na palavra de Deus. Mas Deus também nos chama a um compromisso em amor. E nesse compromisso exige obediência, certo? Aqui em Apocalipse 21, nós encontramos um Deus tão próximo, mas tão próximo, que Ele enxuga lágrimas. Olha, eu não sei se quando João escreveu, ele tinha em mente esse ato aqui, ó, de tocar o rosto. É verdade que pode ser que esse enxugar das lágrimas seja simplesmente pelo fato da eliminação do mal, do pecado nesse mundo. Após vermos que algumas pessoas se perderam, nós iremos de alguma forma chorar. E Deus, ao restaurar, ao renovar todas as coisas, Ele vai trazer alegria para nós. Mas me permitam pensar, sem distorcer o texto, num Deus que se aproxima e toca o nosso rosto. Um Deus que enxuga lágrimas. Qual Deus que você conhece? Eu conheço o Deus de promessas, o Deus que enxuga lágrimas. Verso 5, que nós lemos, diz que aquele que está sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. Se você gosta de música, assim como eu, deve se lembrar da
aquela canção do Arautos do Rei, né? Recente. Deus faz tudo novo, de novo, para você. Embora a canção fale do nosso presente, que nessa realidade é que Deus de fato faz tudo novo, Deus é o Deus dos recomeços, como eu já falei, nós encontramos aqui um Deus que fará tudo novo, tudo novo. Queridos, o pecado afetou toda a criação, se a gente tem em vista o planeta Terra, o pecado afetou o próprio Deus, a ponto de, na lição da escola sabatina que estudamos recentemente, falar de um Deus que se coloca como servo sofredor. Então, o pecado não é algo leve, é algo que afetou. Mas nós encontramos um Deus que enxuga lágrimas, um Deus que resolve problemas, que está sobre o trono, que tem a canetada, o poder da decisão. E ele disse: eu faço novas todas as coisas. E essas palavras são fiéis e verdadeiras. Você crê nisso? Você tem fé de que Deus fará novas todas as coisas? Você crê? Deus prometeu e ele vai cumprir. Nenhuma das palavras que Deus prometeu, que Deus disse, foram falhas. Jesus veio mediante tantas promessas dos profetas. Na sua primeira vinda caminhou aqui entre nós. E em breve, o nosso Senhor virá. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, que nós carregamos até no nosso nome como movimento. Mais que uma organização, um movimento que aguarda a breve volta de Jesus. E eu quero convidar você essa noite, para no nome de Jesus, você se juntar de todo o coração a esse movimento, você com todo o seu coração assumir essa identidade de proclamar que o nosso Senhor breve virá. E que o nosso Senhor é aquele que enxuga todas as lágrimas. O que está sentado sobre o trono, ele te olha nesse momento. E de acordo com os Salmos, ele se inclina para contemplar o que acontece aqui na terra. Inclusive, ele faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. Ele levanta do pó o necessitado e o desvalido. Para você que se sente caída, a palavra de Deus é para você nessa noite. Em nome de Jesus, se levante. Porque há alguém assentado sobre o trono que mandou escrever. Escreve. Olha como cumpre a palavra. Pode escrever. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu quero orar por você. Porque se a palavra de Deus nos encanta, nos transforma e alcança a nossa vida, ela também nos estimula a orar uns pelos outros. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Ele orou, Deus ouviu e respondeu. Querida igreja do Vista Alegre, que vocês permaneçam em oração uns pelos outros. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome. Nós te engrandecemos e te adoramos, Pai, porque o Senhor tem palavras fiéis e verdadeiras. Ó Deus, que essas palavras cheguem como um martelo que esmiuça a pedra para quebrar a dureza de corações. Que essas palavras cheguem como um afago, como um bálsamo, um remédio para curar os feridos. Que essas palavras sejam vida para aqueles que precisam de vida. Senhor Deus, que a nossa esperança não pereça. Que a nossa esperança se mantenha firme no Senhor. Nós temos nos defrontado com tantos desafios, como país, como povo, como igreja. Ó Senhor, faça-nos vitoriosos, pois há também essa promessa no livro do Apocalipse. Quando enfrentarmos dificuldades, e a gente pode se deparar com elas daqui para frente, e no desenrolar dos últimos eventos da história, que tenhamos em mente que o que está sentado sobre o trono, enxerga todas as coisas, tem tudo em suas mãos. Em breve, o mal será derrotado, a morte será derrotada,
pela vitória. Em breve nós veremos o Senhor, justiça nossa, a nossa vida. Que a unção do Espírito permaneça sobre cada família. Que cada família, cada lar aqui da Igreja Vista Alegre seja um reduto de esperança. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, seu restante de semana. Um abraço virtual para você e para toda a sua família. Tchau, tchau.